Olá pessoal, bem-vindo ao quiz de usinagem com assunto enfresamento, vídeo 4. Vou passar as regras para vocês. Primeiro vou ler a pergunta, depois dar 5 segundos para a resposta, depois vou explicar a resposta e daí passar para a próxima pergunta. Vamos lá? Por que o fresamento discordante pode ser mais eficaz no fresamento? Resposta correta, porque o corte é mais suave. O fresamento discordante também pode ser eficaz no fresamento de materiais com superfície bruta, por exemplo, peças com crosta endurecida ou contaminações na superfície ou parede fina, já que o corte é suave, desde que as arestas estejam bem afiadas. Quais os problemas enfrentados no fresamento discordante? Resposta correta: calor, tensão de tração e cavacos. A entrada gradual no material da peça pode proteger a pastilha contra danos por impacto. Porém, o excesso de atrito e calor pode ocorrer na entrada com a pequena espessura e pode ter efeitos prejudiciais sobre a ferramenta. A aplicação desigual de forças na aresta da ferramenta pode provocar o lascamento da aresta e aumentar as tensões de tração. O acabamento da superfície pode sofrer, já que os cavacos caem na frente da fresa e correm o risco de ser cortados novamente. A ferramenta tem a tendência de vibrar e o desgaste é mais rápido que no fresamento concordante. Por que a entrada no corte concordante não é um problema comparado ao corte discordante? Resposta correta: por conta da pastilha. A entrada da ferramenta de corte na espessura máxima submete a ferramenta a cargas mecânicas pesadas, porém, na maioria das classes de pastilhas, esse não é um grande problema. Os materiais das pastilhas são produtos à base de pó, que tem boa resistência à compressão. Além desses materiais terem coberturas que servem como amortecedores mecânicos que as protegem ainda mais. Qual posição deve entrar a ferramenta de corte no fresamento? Resposta correta: nas laterais. É sempre preferível posicionar a fresa de um lado ou de outro do eixo da peça, ou seja, nas laterais da peça, deixando uma parte da fresa para fora do material. O posicionamento simétrico mistura as forças de fresamento discordante e concordante, o que pode provocar instabilidade e vibração durante a usinagem. Quais problemas ocorrem com uma saída muito brusca da fresa no corte? Resposta correta: lascamento e quebra. Resultados experimentais mostram uma relação clara entre o posicionamento da fresa na saída e a vida operacional da ferramenta. Se a saída for muito brusca ou irregular, as arestas de corte se lascarão ou quebrarão. Por outro lado, a atenção dada à saída da ferramenta pode gerar aumento de até 10 vezes na vida útil da ferramenta. Quais dessas opções ajudam a melhorar a saída da fresa do corte? Resposta correta: máximo de arestas de corte engajadas. Outra maneira de melhorar a natureza intermitente das cargas sobre as arestas de uma fresa é fazer com que o máximo de arestas de corte esteja engajado no corte com a peça. Usando fresas de passo fino, menor diâmetro possível e cortes radiais mais profundos, o número de dentes em contato com a peça aumenta, o que distribui as forças de corte mais uniformemente. Quais os problemas de um cavaco gerado espesso? Resposta correta: cargas elevadas, lascas e quebras.
A espessura dos cavacos produzidos durante o corte influi bastante nas forças de corte, na temperatura de corte, na vida útil da ferramenta e na formação e evacuação dos cavacos. Se os cavacos forem muito espessos, serão geradas cargas elevadas que podem lascar ou quebrar as arestas de corte. Quais os problemas de um cavaco gerado muito fino? Resposta correta: menos material retirado, mais calor e desgaste. A espessura dos cavacos produzidos durante o fresamento influi bastante nas forças de corte, na temperatura de corte, na vida útil da ferramenta e na formação e evacuação dos cavacos. Quando os cavacos são muito finos, o corte ocorre numa porção menor da aresta de corte e o maior atrito gera calor, o que acelera o desgaste. Como o contato radial da fresa influencia na espessura do cavaco? Resposta correta: quanto maior o contato radial, menor o avanço. Quanto maior o contato radial da fresa, menor será a taxa de avanço necessária para gerar a espessura desejada para os cavacos. Da mesma forma, com o menor contato da fresa, a taxa de avanço terá de ser maior para obter a mesma espessura de cavaco. O ângulo da aresta de corte também afeta os requisitos de avanço. A espessura máxima dos cavacos ocorre com arestas de corte a um ângulo de 90 graus, de modo que ângulos menores exigem taxa de avanço maior para gerar a mesma espessura de cavaco. Qual a vantagem das arestas de corte agudas nas pastilhas de fresamento? Resposta correta: menor esforço de corte. Arestas de corte agudas produzem menores forças de corte, mas também são mais frágeis que as arestas arredondadas ou chanfradas. A carga mecânica sobre a aresta de corte deve ser limitada para evitar lascamento e quebra. Assim, recomenda-se usar menores espessuras médias de cavacos ao aplicar arestas de corte agudas. Nesse caso, a geometria da aresta de corte utilizada determina a espessura média dos cavacos e vice-versa. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar e também de comentar. Eu sou o Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo do canal O Mundo de Ferro.